E aí, pessoal, estou com os projetos em mãos aqui, estou aqui com o Aldemir. Nós vamos dar uma caminhada aqui na obra, uma passeada, e conforme a gente vai andando, nós vamos analisando algumas coisas aqui, vendo algumas coisas legais aqui para passar para vocês. Quanto que deu para economizar e tal, que você estava comentando aí de começo, né? Aqui aqui é um sobrado de alto padrão, 215 metros de obra, né? Então, assim, em relação a orçamentos comum, se a gente pegar uma tabela SINAP, uma tabela CUB, né? A gente está conseguindo uma estrutura, uma economia da ordem de 10 a 15%, tomando algumas decisões diferentes, tomando algumas decisões diferenciadas. Aqui um pilar, né? Vai subir aqui um pilar, e aqui tem o bloco que descarga a carga na estaca, né? Se fosse fazer esse pilar embutido no muro, né, seria muito mais caro, por causa do lado da inércia. Né? A gente tem um grande vão livre aqui, né, garagem para 2 carros, né, teria um maior momento de inércia. Né? A gente discutiu... Sempre jogar a maior inércia para o maior vão, né? Para onde tem mais momento. Exatamente. É um bloco de 70 por 70 com uma estaca de 40. Né? Ficou uma excentricidade, né, do centro do pilar em relação ao centro da estaca, que está no centro do bloco. Essa excentricidade a gente combateu com um ferro de grampo na viga, né? Então, ao invés de a gente ter que armar inteiro um bloco de 70 por 70 por 80 centímetros, né, a gente aplicou 3 reforços no tamanho do bloco, né, em formato de gancho, para combater essa excentricidade entre o pilar e a estaca, né? Foi uma opção que a gente fez que ficou bem bacana. Aqui, nessa viga em cima, né, a gente optou por fazer ela engastada com o pilar, né? Já que a gente fez o pilar na maior direção, né, optamos ela fazer engastada em relação à viga superior com o pilar, que isso diminui o momento máximo na viga e a gente consegue diminuir a seção da viga, consegue diminuir a armadura. Né? O momento positivo, ele diminui o negativo. O negativo balanceia ali o positivo, né? Então, quanto mais negativo, menor o positivo, né? É a ideia de redistribuição de esforços. Né? Se você aplica, por exemplo, um nó semi-rígido aqui, você pode reduzir esse momento negativo e aumentar um pouquinho o positivo, né? Quando que isso pode ser legal de se fazer, né? Às vezes o pilar está dando muita armadura porque esse momento negativo está muito alto. Então, você pode escolher ali redistribuir um pouco desse momento, tirar um pouquinho aqui, né? Penalizar um pouquinho a viga, mas às vezes essa penalização não gera tanto acréscimo assim, às vezes pode ser viável. No caso aqui, como o pilar está na maior inércia, né? Ele tem uma inércia adequada para absorver esse momento de engastamento perfeito. 14, 19, 24. Por quê? Isso aqui é um sobrado, né? Então tem uma dimensão maior e quem trabalha com mão de obra, quem trabalha com obra sabe que a mão de obra cobra requadro, né, do reboco como se fosse 1 metro quadrado de reboco, né? Cobra o metro linear de requadro como se fosse cobra a parte, né? Então a gente optando pelo tijolo 14, a gente colocou todos os pilares nessa dimensão de 14, né? Então não dá requadro dentro de casa, não tem aquela questão de você ter que fazer um móvel planejado, que vai ter que ter um recortezinho, você vai ter que colocar um painel para esconder aquilo, né? Então a edificação inteira ela foi pensada para não ter requadro dentro de casa, não ter aquele canto ali que você não consegue encostar a cama porque tem um ressalto. Um comentário que eu fiz no post sobre a dimensão mínima de pilares, né? Antigamente era 12 e hoje é 14. E tem muita resistência em partir para o 14, né? Sair do 12, né? Ficar lá no 12, ali, né? Um pouco fora de norma. Apesar de ter uma certa justificativa ali na norma de desempenho, né? Mas é uma justificativa ali que muita gente não vê com bons olhos, né? Porque a norma de desempenho ela fala que você pode desobedecer a norma de concreto, por exemplo, quando você tem alguma situação dessa, né? Na verdade, limita até 6 metros de altura, para você poder usar outra dimensão mínima de pilar. Então, assim, é uma coisa interessante, né? Ele está usando um pilar de 14 com a lajota de 14, então está tudo compatibilizado, estrutura e arquitetura, né? Então é uma coisa bastante legal. Se a gente fosse optar por um pilar de 12, aqui vocês já estão vendo que tem 8 ferros 12,5, 8 ferros de meia aqui, né? Se fosse a gente trabalhar com um pilar de 12 centímetros, a inércia seria muito menor e de repente a gente teria que ter uma área, uma seção maior.
Isso implica em mais ferro, maior comprimento de estribo, mais unidades, né, de barras longitudinais. E se a seção é maior, mesmo que você diminua para 12, a área quadrada do pilar aumenta, né? Então você aumenta o consumo de concreto. Né? Então tem todas essas questões que você consegue compatibilizar ainda na fase de arquitetônico para mandar para a estrutura. Uma das coisas até para comentar sobre esforços de pilares, né, é que o pilar, quando ele está submetido a uma carga axial, né, quanto mais próximo de um quadrado ele tiver, na verdade, idealmente, se ele for circular, melhor, né, mas quanto mais próximo do quadrado ele tiver, mais eficiente ele vai ser. Né? Então, por isso, você aumenta um pouco a largura, né, você vai ter uma otimização melhor do que se fosse de 12. Entre esse pilar e esse pilar, entre esses dois aqui, vai ser uma grande janela de pé direito duplo. Nessa área aqui, ela tem pé direito duplo. Por uma questão estética, né, de uma opção do cliente e uma opção na hora do projeto de arquitetura, né, a continuidade aqui da laje, ela não precisou ter uma viga de fechamento nessa laje que vai ter aqui em cima. Né? Então, a sensação que fica para quem está usando esse ambiente, né, é que a laje é mais esbelta, né, e que dá uma sensação mais clean, mais limpa. Né? Você não tem uma viga de 40, mais de repente um rebaixo de gesso. Né? Essa região aqui, em cima, são 2 dormitórios. Né? E por um pedido da cliente, por um pedido do proprietário, ela não queria rebaixo de gesso. Né? Então o que nós optamos? Toda essa região aqui, ela é feita em laje maciça. Né? Então não precisou de ter uma viga separando, dando a estrutura para a parede que divide os 2 dormitórios, né? E vai criar também um efeito arquitetônico, porque a forma vai ser de madeira, de tábua, né? Depois vai ser desformado, vai ser passado um desformante, vai ser um concreto com superplastificante, né? E pode mostrar. Vai ser um concreto com superplastificante e daí mostra pra gente aqui no projeto essa região, né? Essa região que nós estamos, a gente está exatamente aqui. Você está vendo a carga linear lançada, né? 261 kg por metro. Essa região aqui é a parede. Então, aqui é um dormitório, aqui é um dormitório, que vai ser logo acima da gente, né? Lá no começo, lá no primeiro pilar que a gente mostrou, né, era o pilar da garagem. Aqui, ele tinha um grampo específico referente à excentricidade entre centro de estaca com centro de carga do pilar. Aqui, a gente optou por fazer o pilar inteiro de 70, né? Ele é 70 por 14. Então, o centro do pilar, né, ficou alinhado com o centro da estaca. Por que foi optado por isso? 55 centímetros, né, pelo menos, seria o móvel da cozinha que vai ser instalado aqui. Em seguida, né, com esse vão aqui de mais de 6 metros livre, vai ser uma porta de vidro, mão amiga, que vai integrar a cozinha, sala de jantar e a churrasqueira, né? Então aqui vai ser uma porta de vidro que ela recolhe inteira e encosta naquela paleta ali, naquela parede de alvenaria, né? Então não teria por que a gente fazer um pilar de 40, de 50 e depois ter que colocar uma fiada de tijolo, né? Isso representaria desperdício de mão de obra, né? Não tem necessidade. Então nós optamos por fazer o pilar inteiro de 70 e para acompanhar, né, a arquitetura da laje, e como eu disse, os desenhos dos veios da madeira, os veios da forma vão ficar à mostra, aqui também vai ser a mesma situação. Né? Os veios da madeira vão ficar à mostra. Né? Para a gente, a mesma solução, né, foi empregada nesta viga aqui, nessa viga superior. Como eu disse, a gente tem um vão livre aqui de mais de 6 metros, que é o que integra cozinha, sala de jantar e churrasqueira. Nesse espaço aqui, a gente optou por fazer uma viga de 60 por 14, tá? Então não vai ter verga, né? A nossa compatibilizou construtivamente exatamente. A verga, né? A viga, o vidro, né? A parede de vidro, a porta, ela vai até a viga, né? Então a gente conseguiu otimizar isso aí também. Em vez de você ter que fazer a porta, fazer a verga, fazer 2 fiadas e fazer a viga, e quebrar só um pedacinho de tijolinho ali só para colocar em cima. Exatamente. Optamos por fazer o vidro até a viga, né? E aqui é um vão livre maior, deu um espaço realmente bem bacana, né? Essa viga aqui, essa viga superior, ela está naquele pilar de 70. A dimensão do pilar também é naquela mesma solução, a gente colocar a viga engastada em relação ao pilar, para a gente compensar um pouco do positivo, criando um negativo na ponta. Né? Aqui, a gente tem uma viga superior de 14 por 35. E aqui, essa viga superior aqui,
é 14 por 60. Mas aí você fala, pô, Ademir, você está apoiando uma viga maior numa viga menor. Sim, é possível, né? Utilizando o grampo, utilizando a armadura de suspensão. Esse vão aqui, essa distância entre o apoio do pilar em relação à carga da viga é uma distância relativamente curta. E, inclusive, ela ajuda até a otimizar esse outro vão, né? Se a gente traz um negativo, traz uma ponta de balanço, a gente consegue diminuir o positivo máximo aqui do centro, né? O Q quadrado sobre 8, né? A gente consegue diminuir o momento máximo no centro do vão. Tem até uma consideração, né? Porque a gente vai ter o quê? Poderia ter por exemplo, vamos pensar que você tem aqui lá nas extremidades, né? A viga biapoiada, Q quadrado sobre 8, 0 de negativo, né? A não ser pelo engastamento dos pilares. Mas vamos pensar assim que poderia estar biapoiado, né? Você traz isso aqui um pouquinho para dentro, né? Você surge com um momento negativo, que antes ele não tinha, diminuindo o positivo, né? Existe uma relação em que você vai igualar o positivo com o negativo, que seria a solução ótima. Seria a solução ótima, né? Então essa relação você pode pensar como sendo 5/7 do vão e 2/7. 1/7 por cada ponta, né? Na verdade, quando você tem 2 balanços, é 1/5 para cada lado, exato. E 3/5 no meio. Quando você tem um balanço, é 2/7 do balanço e 5/7 do vão. Então, é um jeito de pegar e otimizar a viga, né, que está em cima. E se a gente fizer a conta aqui, tá, vai dar mais ou menos esse número. Dá por aí mesmo. 3,5 mais 1 e pouquinho, vai dar 4 e alguma coisa, né? 1,20 de 4,60 é basicamente 2/7, né? Né? Então foi pensado nessas otimizações. Se a lavanderia, né? O acesso em relação à garagem vai ser uma janela de canto, né? Então esse pilar aqui ele ficou fora do canto da parede, alinhado com a estrutura em cima. Essa região aqui que eu tô, né, vai ser a banheira em cima. Então, por uma escolha arquitetônica do proprietário, falou, não, quero colocar uma janela de canto aqui na banheira. Em vez de a gente nascer o pilar, que é o que seria o que o leigo faria, né? O que uma pessoa... Apertador de botão, né? Colocaria o pilar no canto, né? Aqui, para fechar esse quadradinho, né? Que as pessoas às vezes estão muito engessadas nisso, tem que ter pilar no canto. Não necessariamente isso. Colocaria o pilar no canto, faria uma viga de transição e depois nasceria outro pilar em cima para poder permitir a janela de canto. Ou então ia vetar a ideia do cliente, né? Não dá para fazer, tá? E aqui foi possível, né? Esse comprimento aqui, a gente simulou a viga, né? E viu que o negativo máximo e o positivo ali daria uma viga praticamente com o mesmo consumo de aço do que se ela fosse um biapoiado só com a armadura principal inferior, né? Então são soluções que é só pensar estruturalmente, pensar fora da caixa e conhecer as ferramentas do software para poder traduzir esse conhecimento técnico de engenharia para o entendimento de software. Sim. Aqui a gente optou, né, todos os nossos blocos têm uma estaca de 40, variando de 5 a 8 metros de profundidade conforme a carga do pilar, né? Se a gente fosse optar por uma estaca de 25, tá, o SPT inicial aqui deu 2, né? Deu um SPT muito baixo. As 2 primeiras camadas têm uma capacidade de carga muito baixa, né? Então, se fosse optar por fazer um aqui, por exemplo, de 3 a 4 estacas de 25, para poder aguentar essa carga, aqui as maiores cargas é na ordem de 30 toneladas, né? Os pilares mais centrais, né? O bloco teria que ser maior. E, quando a gente calcula o bloco, a questão das bielas e tirantes, né? Ela seria... A armadura principal dela seria muito maior também, né? Por exemplo, um bloco com 4 estacas, você tem que fazer a armadura em X para gerar, né, a biela e o tirante, para poder fazer a concretagem e a transmissão desse esforço do pilar para a estaca. A gente optando por uma estaca só, ela conseguiu ser alinhada com o pilar, e a dimensão foi menor, né? A gente fazendo uma conta simples, por exemplo, um bloco com 4 estacas de 25. O afastamento de centro a centro tem que ser pelo menos 2 vezes o diâmetro, né? Mais uma vez o diâmetro para um lado, uma vez o diâmetro para o outro. Então, num bloco de 4 estacas de 25 seria 1 por 1 o tamanho do bloco, né?
E a altura, para poder fazer a biela e o tirante, seria aproximadamente 1 metro também. Porque tem que ser mais ou menos um cubo, né? Exatamente. Então a gente teria, por bloco, 1 metro cúbico. Né? Aqui a gente optando por um bloco de 70 por 70 por 80, né? A metragem cúbica disso é 0,04. Né? 40%, né? 40%, 60% de economia em cada bloco. Né? E tem a questão também do diâmetro da estaca, né? Porque assim, tem muito a preocupação, né? Pô, eu vou usar uma estaca um pouquinho maior aqui, mas eu vou gastar mais com a perfuração. E você gastou muito mais com essa perfuração? Não. Né? Se a gente fizer a conta, uma estaca de 40, né? O PR quadrado, né? Da área sobre a altura, se a gente fosse fazer em estacas de 25, teria dado um custo maior. Para mim empatar, considerando a mesma profundidade, né? Para mim empatar em volume de metragem cúbica de concreto uma estaca de 40, seriam 4 estacas de 20, empatar em metragem cúbica. Só que daí entra a armadura de bloco, né? Os estribos de cada uma dessas estacas, né? Então, a capacidade de carga seria similar a 4 estacas de 25. A gente optou por uma estaca de 40, uma dimensão maior, gerou economia de cúbico de concreto na estaca, economia de cúbico de concreto no bloco e ferragem, né, armação. Aqui vai ser colocado nas laterais, porque quando for concretado, a gente tem que aguardar pelo menos 7 dias, a gente sabe que na obra o pessoal não segue isso, então para o pessoal não ficar de varde, como o pessoal diz, a gente impermeabilizou o topo, né, até para poder já entrar a alvenaria. Depois da desforma, né, em seguida a gente vai entrar daí com a impermeabilização de lateral, quando for fazer contrapiso, for dar continuidade nos demais serviços de obra, né, nos demais serviços de execução. Em cima, ela está perfeitamente alinhada com o banheiro da suíte, né, como eu falei anteriormente. O que isso impacta? Eu não vou precisar de forro de gesso em áreas sociais, eu vou ter um pé direito livre mais alto, né? Eu não vou precisar, aqui, já que a gente optou por uma laje maciça, vai ser usado forma de madeira, e a estética, a linguagem arquitetônica da obra, a gente não vai colocar o reboco de laje, né? O banheiro social do piso inferior está alinhado com o banheiro social do piso superior. Então aí, tubo de queda, a gente consegue fazer alinhado, né? O Renan sabe muito bem, se a gente precisa fazer uma transferência de um tubo de esgoto, né? Trazer um tubo na horizontal paralela à laje, a gente tem que fazer furo de viga. Né? E se a gente tem 2 áreas molhadas alinhadas uma com a outra, a gente consegue trazer uma promada só sem precisar fazer furo horizontal nas vigas, né? Então todas essas compatibilizações já foram pensadas desde a fase do arquitetônico, né? Precisou mandar vir de fora, só que a gente calculou o rendimento da unidade, né? Ele é mais rentável, o valor unitário dele, do que o tijolo convencional de 11,5, 14, 19, ou 11,5, 14, 24, né? Então a gente optou por esse bloco aqui, que embute os pilares, que sai alinhado a estrutura, que a gente consegue, por exemplo, obter uma descida de um esgoto de 50 dentro da parede, né? Tudo isso aí. A parede é um pouquinho mais grossa, né? Só que vale a pena. Aumenta até o desempenho, né? O isolamento acústico, o isolamento térmico, né? E é um negócio que deveria ser mais comum, né? Já que a nova norma está com 14 centímetros, né? Exatamente. Os caras deveriam já deixar meio que certo já ali, né? Eu já tive muita dificuldade em encontrar esse lajota, mas valia a pena. Quando se fala em obra, olha muito custo unitário, né? Ah, cara, mas a laje maciça aqui vai ficar mais caro. Cara, mas você vai economizar em viga, economizar em requadro, economizar em gesso, você não vai ter que fazer um rebaixo de gesso aqui em tudo, né? Então tudo isso gera economia global na obra, é isso que você tem que ver. As decisões de construção civil não são pontuais, não são sozinhos, né? Não são isolados. Tem muita decisão que o pessoal se baseia em alguns mitos, né? Exato. Então, assim, tem mito que a gente desmistifica, né? Partindo para essas soluções aí.